Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela minha vida, por nós estarmos aqui nesse dia tão precioso, que é o domingo, é o dia do Senhor, dia em que nós adoramos a Deus, especialmente. Estamos aqui neste momento para ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Quero me apresentar primeiramente. Eu sou Carlos Augusto, sou membro da Igreja Presbiteriana da Fontinha, sou calouro no seminário, primeiro ano como seminarista. Estou atualmente designado pelo nosso presbitério, a Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, de quem eu trago forte abraço. Vim com alguns irmãos da Igreja de Honório que estão aqui presentes e, muito especialmente, com a minha noiva, Ana Carolina. Peço que você se coloque de pé para que as pessoas a vejam. Nós estamos, muito em breve, assumindo um compromisso diante do Senhor. Pode sentar, meu amor, Deus te abençoe. Estamos assumindo um compromisso muito em breve de estarmos nos unindo matrimonialmente. Quero agradecer o convite dos irmãos, feito pelo pastor dessa igreja, reverendo Eli, que muito carinhosamente nos convidou para estar aqui, para falar para os irmãos a maior notícia que o mundo já conheceu, que é o Evangelho, é a palavra de Deus. Cristo morreu pelas nossas vidas e por isso nós estamos aqui. Não há outra razão para nós estarmos aqui senão esta, que Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Vamos então abrir a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro do apóstolo João. João, Evangelho, capítulo 10. João 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 a 16. Quem encontrou o texto diz amém? Vamos nos colocar de pé, em reverência ao Senhor da palavra, e façamos essa leitura juntos, alternadamente. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las.
elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Podeis assentar, meus irmãos, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queridos irmãos, esse é um dos textos mais preciosos que falam a respeito do cuidado de Deus para com o seu povo. E nos mostra por essa belíssima figura, Cristo, o bom e supremo pastor, que cuida do seu povo, cuida da sua igreja e cuida das suas ovelhas. Se houve um dia na sua vida, na sua história, na sua existência, que você duvidou a respeito desta promessa, eu quero dizer em nome de Jesus, que esta palavra que Deus profere para nós, ela nos ressalta e reforça nos nossos corações o fato de que Deus nos ama e cuida de nós. E é maravilhoso nós pensarmos assim, especialmente porque o próprio Senhor Jesus se utiliza de figuras belíssimas para explicar que este relacionamento dele para conosco não é apenas um relacionamento do dia a dia, não é apenas um relacionamento que produz efeitos nessa vida terrena, mas é uma relação muito especial. É uma relação pela qual o Senhor Jesus há triunfantemente de nos conduzir à vida eterna. E essa certeza que invade os nossos corações, que faz com que eu e você estejamos aqui, é a certeza da segurança, da salvação, que este bom pastor que é o Senhor Jesus traz para as nossas vidas. E o Senhor a si mesmo se qualifica como um bom pastor. Esse bom pastor tem algumas características que são marcantes na vida das suas ovelhas. Ele é um pastor que cuida das suas ovelhas, que as chama pelo nome e as conduz para fora. Ele vai adiante das ovelhas e faz achar pastagem. Conforme nós lemos, este pastor, ele dá a sua própria vida pelas suas ovelhas, e não apenas isso, ele faz com que as suas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. É um pastor que diz conhecer as suas ovelhas intimamente, ele sonda as suas ovelhas, e também este pastor tem outras ovelhas a buscar ainda, que não fazem parte deste aprisco, mas a ele convém conduzi-las à sua presença, conduzi-las à salvação, para que então haja um rebanho e um pastor. É maravilhoso pensarmos assim. Há um Deus que pensa em nós, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que pensa em nós como ovelhas para estarmos no seu rebanho. O apóstolo Paulo, quando meditou a respeito dessa segurança, desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a consequente segurança que eu e você podemos ter em relação à nossa salvação, ele escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, algumas perguntas retóricas. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E o próprio apóstolo responde a esta pergunta fazendo uma das maiores confissões de fé do cristianismo, dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra criatura há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há força, seja na terra, ou seja debaixo da terra, que há de nos livrar, que há de nos arrebatar dos braços do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, que se descreve a si mesmo como bom pastor, supremo pastor, que cuida das suas ovelhas e que dá a vida pelas suas ovelhas. E que Cristo seja o bom pastor das nossas vidas, esta ideia está perfeitamente clara, está descrita com riqueza de detalhes. Mas há algo implícito neste texto que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. É que se nessa relação Cristo é o bom pastor, será que eu e você estamos sendo ovelhas boas para o Senhor Jesus Cristo? Que Cristo é o bom pastor, isto é fato.
indiscutível, incontestável, insofismável. Não há quem possa dizer o contrário. Mas será que eu e você, como igreja, como povo do Senhor Jesus, estamos sendo ovelhas fiéis a este bom pastor? Portanto, com este texto, que eu creio que foi escrito para nos mostrar também a realidade das ovelhas para com a sua relação com o pastor, é que eu preciso meditar nesta noite a respeito deste tema: como ser uma ovelha fiel a Jesus Cristo, o bom pastor. Mantendo a sua Bíblia aberta neste texto, nós vamos conferir o que Deus quer de nós como decorrência do fato de que Ele é o bom pastor. O que este bom pastor quer recompensar nas nossas vidas, o que Ele exige de nós para que eu e você sejamos encontrados ovelhas, igreja, povo de Deus, fiel a este bom pastor. Em primeiro lugar, eu e você podemos ser ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo quando eu e você cremos, entendemos e assumimos o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho a ser seguido. Cristo é o único caminho a ser seguido. E esta verdade se encontra escrita aqui no texto, nos versos 2, 7, 9 e 11. No verso 2, o Senhor diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Verso 7, Jesus diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha para o verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o único caminho, é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E essa verdade, meus irmãos, é uma verdade sublime das Escrituras. Solos Cristos. Só Cristo nos reconcilia com Deus. Mas nos dias de hoje, me parece que sustentar tal verdade com a propriedade, com a firmeza que a Escritura nos exige, é tarefa difícil. No meio dessa sociedade pluralista, de tantos valores, tão influenciada pelos tempos pós-modernos, uma sociedade inclusivista, que aceita todo tipo de valor. E dentro desse mundo pós-moderno, pragmático, relativista, há duas tendências muito fortes que vão de encontro à palavra de Deus. Primeiro, a tendência do relativismo. Quando eu digo que alguém pensa conforme o relativismo, eu estou dizendo aquela pessoa que não assume em si verdades absolutas. O mundo de hoje pensa assim: toda verdade é relativa, não existe verdade absoluta, não existe certo, não existe errado, o que existe é a opinião pessoal de cada um. Certo é aquilo que me faz feliz, certo é aquilo que me agrada. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e ai de você se disser que a sua verdade é mais verdadeira do que a minha verdade. O mundo pensa assim. Uma outra tendência se afirma nos dias de hoje é a tendência do ecumenismo. Está muito popular nos dias de hoje. O ecumenismo vai nos dizer que toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Nós precisamos unir todas as religiões, todas as crenças, todas as fés sob uma única bandeira, porque o que importa é ser feliz. Todos os caminhos levam ao Senhor. E qual é o problema disso, meus irmãos? É que a palavra de Deus, o evangelho da cruz, o evangelho que coloca o homem diante de uma submissão a Deus, que prega Cristo e a sua ressurreição, é uma verdade absoluta. O evangelho do Senhor Jesus não é uma verdade dentre várias verdades, é a única verdade. A Bíblia não é uma das palavras possíveis de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tudo que estiver contrário a esta palavra deve ser rejeitado pelos nossos corações. No verso 2, Jesus se apresenta como o pastor.
Cristo não é um pastor dentre vários pastores. Cristo é o pastor, Ele é o único pastor. No verso 7, Jesus diz: eu sou a porta. Cristo não é uma porta que nos leva a Deus, Ele é a porta. No verso 9, Cristo vai dizer, vai se mostrar como o Salvador. Jesus não é um Salvador dentre vários Salvadores possíveis, meus irmãos. Cristo é o único e eterno Salvador. Jesus Cristo não é um dos caminhos possíveis para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for lavado e regenerado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus, pensar desta forma e assumir nos nossos corações o primeiro mandamento da lei de Deus, que nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Quem crê assim, quem pensa dessa forma, dá o primeiro passo para ser uma ovelha fiel ao Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o único que pode nos reconciliar com o Pai. Mas em segundo lugar, eu e você podemos ser ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo quando há no nosso coração o interesse, o desejo, a vontade de buscar a cada dia mais e mais conhecermos o nosso Supremo Pastor. Conhecer ao Senhor Jesus Cristo é uma das principais urgências dos nossos dias. Talvez a maior de todas as essencialidades da vida cristã é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque não faz sentido, meus irmãos, nós queremos adorar a Deus, servirmos ao Senhor, se não há no nosso coração um desejo de, primeiramente, saber quem é Deus nas nossas vidas. Conhecer a Deus não é algo secundário na vida cristã, mas deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E não apenas conhecê-lo teoricamente, mas conhecê-lo em intimidade, com profundidade, reconhecendo que Ele é o autor da nossa vida e o consumador da nossa fé. Olha para o verso 14. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quem é ovelha fiel de Cristo precisa ter este compromisso. Verso 15, Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Cristo nos conhece, e se nós de fato somos ovelhas fiéis a Cristo, nós devemos arder por esse desejo de conhecer o nosso Salvador a cada dia mais. E essa é uma importância da vida cristã que está registrada com ênfase na palavra de Deus. Os salmistas, quando eles pensavam nisso, eles eram tomados e inundados por um desejo essencial de conhecer a Deus mais do que tudo na vida. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Os salmistas pensavam assim: conhecer ao Senhor, conhecer a Deus. O profeta Jeremias vai nos dizer que conhecer a Deus é motivo para nós de glória, de alegria, de regozijo. Isso porque ele diz que os sábios não devem se gloriar na sua sabedoria,
Ele vai dizer que os fortes não devem se gloriar na sua própria força, nem os ricos devem se gloriar nas suas próprias riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer a Deus. O profeta Oséias vai dizer que a nossa necessidade não é apenas conhecer a Deus, mas é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque tão certa é a sua vinda. Porque o povo que reconhece isto, o povo que não conhece a Deus, é um povo que perece. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, nos diz o profeta. E porque a nossa necessidade é de misericórdia, e não sacrifícios e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que adorações vazias. Deus quer do seu povo que o conheça. Mas se de um lado, meu irmão e minha irmã, se o povo de Deus que não conhece a Deus é um povo que perece, como diz o profeta Oséias, de outro lado, quando o povo conhece o Deus que tem, nos diz o profeta Daniel, este povo é um povo forte, é um povo ativo. O povo que conhece a Deus é um povo forte, é um povo que não se ilude, é um povo que não desanima quando as adversidades vêm, porque é um povo forte. E é um povo que não fica omisso, é um povo que não é negligente, é um povo ativo, porque conhece o Deus que tem. O Senhor Jesus foi mais além do que os salmistas, foi mais além do que os profetas poderiam ir, e no capítulo 17 deste evangelho, fazendo a sua oração sacerdotal, Jesus vai dizer que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. O que isso significa para nós? Conhecer a Jesus é a essência da vida eterna. Significa, meu irmão e minha irmã, se eu e você cremos que somos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos, essa certeza de salvação deveria provocar em nós uma sede insaciável de conhecer o nosso Salvador. Do contrário, meus irmãos, não há sentido em crer que somos salvos. E a pergunta que se faz nessa noite é o que eu e você precisamos assumir diante do Senhor como decorrência desse fato de que precisamos conhecer a Jesus. E eu creio que eu e você, como igreja, como povo de Deus, como co-irmãos, como gente que se ajunta pelo nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos revitalizar nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, as duas principais disciplinas da vida cristã. E essas duas disciplinas da vida cristã se chamam oração e palavra de Deus. Sem oração, meus irmãos, e sem palavra de Deus, o crente não vai conhecer o Senhor Jesus como Ele requer de nós. Isso porque com a palavra de Deus, eu e você podemos buscar conhecimento sobre Deus, saber quem é Deus, saber o que Ele requer de nós, e fortalecermos assim a nossa mente, termos firmeza, termos segurança, e saber o que Deus quer de nós, e ficamos fortes diante desse conhecimento que Deus exige de nós. E com a oração, se de um lado nós buscamos conhecimento pela palavra, com a oração nós buscamos intimidade para com o Senhor, e nós fortalecemos o nosso coração, de tal forma, meus irmãos, que esse é um desejo que Deus quer de nós, essa é uma união que Deus determinou para as nossas vidas. Oração e palavra são compromissos que Deus quer de nós, e nós não podemos separá-los. Isso porque quando o crente assume um compromisso só em relação à palavra, em ler Bíblia, em conhecer ao Senhor e estudar e meditar nas Escrituras, mas ele não tem isso banhado pela vida de oração, essas mesmas pessoas têm a tendência de se tornarem frias, céticas, sem fervor, e até mesmo incapazes de crer que Deus pode realizar milagres ainda hoje.
São pessoas, como dizia Jonathan Edwards, com muita luz na cabeça, mas sem fogo no coração. Mas se de um lado só palavra sem oração não resolve, de outro lado só vida de oração sem um alimento sólido da Escritura para a minha vida, para a sua vida, também não resolve. Quando eu tenho muita vida de oração, mas não tenho uma vida dedicada a meditar na palavra do Senhor, a tendência é que eu me torne uma pessoa mística, sincrética e facilmente arrastada pelo primeiro vento de doutrina que soprar na janela da minha casa. Nós não podemos separar o que Deus uniu. Certa vez perguntaram para Charles Haddon Spurgeon: Spurgeon, o que é mais importante na vida de um crente, oração ou palavra? E Spurgeon respondeu: o que é mais importante na vida de um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Nós precisamos conhecer a Deus, meus irmãos. E se nós queremos ser ovelhas fiéis a Cristo, este bom pastor, que se revela na sua Escritura, que deu a sua vida para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, nós precisamos ter abundância de conhecimento, de desejo de buscar ao Senhor, tanto em sabedoria, tanto com as nossas mentes, quanto com os nossos corações, com conhecimento e com intimidade, para que sejamos encontrados fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, não basta buscarmos conhecimento. O pastor, supremo pastor, bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, quer que nós andemos nos seus caminhos. Para ser uma ovelha fiel a Cristo, portanto, eu e você, não é suficiente que reconheçamos que Cristo é o único caminho, não é suficiente que nós tenhamos vontade de conhecê-lo, mas é importante que eu e você tenhamos um desejo de colocar esta palavra que nos alcançou em prática. Olha para os versos 3 e 4. Está escrito: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Obedecer ao Senhor, meus irmãos, é uma área desafiadora da vida cristã. A santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um tema que precisa estar mais nos nossos púlpitos nos dias de hoje. A necessidade de nos confrontarmos com relação ao nosso próprio pecado. É vontade do Senhor que nós andemos em santidade, em obediência para com a sua palavra. O Senhor Jesus aqui está dizendo que Ele segue à frente das suas ovelhas como um modelo a ser seguido por elas. E todas as vezes que eu e você nos aproximamos em fé do Senhor Jesus para servi-lo, há um obstáculo que se levanta nas nossas vidas. E esse obstáculo, meus irmãos, se chama pecado. O pecado que há em nós, que nos leva para longe do Senhor. Nós não podemos desprezá-lo, nós precisamos confrontá-lo. E o apóstolo Paulo, olhando para si mesmo, olhando para o seu pecado, olhando para a sua própria existência, ele nos diz, na sua carta aos Romanos, que nós somos seres ambíguos, nós somos seres estranhos, paradoxais. Isso porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós tanto repudiamos, que nós não queremos, que nós até denunciamos nas atitudes dos outros, este é exatamente o mal que nós praticamos. E quando Paulo olha para si, olha para a lei de Deus, olha para os mandamentos do Senhor, ele entra em desespero no final do capítulo 7 da carta aos Romanos, dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E antes que a esperança suma, Paulo responde essa pergunta dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Eu e você precisamos de Jesus nas nossas vidas, irmãos, muito mais do que nós imaginamos.
Não basta que sejamos crentes, não basta que sejamos membros de igreja, não basta que nós sejamos criados com todas as coreografias da nossa denominação, não basta que tenhamos posições doutrinárias firmes e sólidas. É preciso trazer isso para a prática, é preciso trazer isso para a vida conjugal, é preciso trazer isso para o relacionamento com os filhos, é preciso trazer isso para a vida de comunhão na igreja, é preciso que a palavra do Senhor seja realidade em todas as esferas da nossa vida. Se de fato nós pretendemos ser ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, todo este conhecimento, toda essa fé que nós temos, precisa ser extravasado na nossa vida prática, para a glória do Senhor. Mas em último lugar, eu e você somos ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, quando nós assumimos o compromisso de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. Olha comigo para o verso 1, Jesus abre esta parte da Bíblia dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 5, Jesus repete esta ideia: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 8, Jesus diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Se eu e você queremos ser fiéis a Jesus como ovelhas, nós precisamos olhar ao nosso redor, diante desta realidade que nos cerca, onde tantas heresias são proliferadas por aí afora, nos púlpitos de muitas igrejas no nosso país. E Jesus está se referindo aqui diretamente aos falsos mestres. No capítulo 9, Jesus sinaliza a advertência para o capítulo 10, no seu contexto, com relação aos fariseus, que cercavam o povo de Deus, os chamando de ladrões, salteadores. Mas quando eu e você olhamos para o Novo Testamento como um todo, conforme nos diz o comentarista William Hendrickson, e nós consideramos a palavra de Deus sistematicamente, em concordância com outros textos bíblicos, a advertência do Senhor Jesus Cristo aqui proferida contra essas pessoas que tentam arrebatar as ovelhas e enganar as ovelhas, esta fala do Senhor Jesus tem aplicação direta para os nossos dias em relação a todo aquele que profere um ensinamento que não condiz com as Escrituras ou que pretende acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, chamados de falsos mestres. A realidade que nos cerca, irmãos, está repleta de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, falsos cristãos, inclusive. Gente que quando você liga a TV, tem falso mestre pregando na TV. Você liga o rádio, tem falso mestre no rádio. Você abre a internet, tem falso mestre na internet. Você vai escutar uma música, tem falso mestre cantando. E cantando letras, palavras, sermões, mensagens que não condizem com a palavra de Deus. E nós só seremos ovelhas fiéis a Cristo, meus irmãos, quando nós fizermos o que o verso 8 está nos dizendo. As ovelhas não dão ouvido aos falsos mestres, que jogam para cima da igreja as suas crendices, as suas rosas ungidas, as suas toalhas suadas, ao copo d'água em cima da TV e do rádio, a camisa ensanguentada e a sombra do Altíssimo sobre a igreja, etc, etc, etc. Nosso papel como ovelhas fiéis a Cristo é olharmos para essa realidade, para termos ciência de que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos nos últimos dias. O apóstolo Pedro vai nos dizer que os falsos mestres, eles introduzem heresias destruidoras na igreja, e o fazem de forma dissimulada.
O apóstolo João, na sua segunda epístola, vai com mais ênfase e vai dizer que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E aquele que dá boas-vindas aos falsos mestres se faz cúmplice das suas obras más. Nós não podemos estar incluídos como cúmplices dessa realidade, meus irmãos. Mas como servos do Senhor Jesus, precisamos ter a palavra de Deus gravada nas nossas mentes e corações para assumi-la, para pregá-la com fidelidade, com sinceridade e repudiarmos todo o ensinamento que não procede da palavra de Deus, como dizia Martinho Lutero, ainda que faça chover milagres todos os dias. Nós precisamos assumir esses compromissos diante do Senhor, como servos de Deus, sabendo que ser uma ovelha fiel ao Senhor Jesus Cristo não é tarefa fácil. Para isso, nós precisamos clamar ao Senhor que nos conduza, que tome as rédeas da nossa vida como bom pastor. O verso 16, o Senhor diz que Ele ainda tem ovelhas a buscar, que não estão neste aprisco ainda, mas ao Senhor Jesus convém conduzi-los para que haja um rebanho e um pastor. Ser ovelha fiel a Jesus, meus irmãos, implica que eu e você possamos morrer para este mundo, para que através das nossas vidas o Senhor Jesus possa chamar aqueles a quem Deus escolheu para a vida eterna, para que haja um rebanho e um pastor. Que eu e você possamos ser usados abundantemente no nosso bairro, no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa, como reflexos do Evangelho que já está em nossas vidas, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa casa e na nossa igreja para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa repercutir na nossa existência e nos transformar em ovelhas fiéis a Cristo. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, que privilégio, ó Deus, é ouvir a tua palavra em nossa nação. Que privilégio, Senhor, é ter liberdade para pregar a tua palavra, Senhor, e para nos assentarmos aqui como igreja, entendendo, ó Deus, que este encontro aqui presente neste culto só é necessário e só faz sentido se o Senhor Jesus Cristo de fato habitar em nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a sermos ovelhas fiéis a Ti, Senhor, porque já sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a termos, ó Deus, a dignidade, a firmeza, Pai, e a consciência de afirmarmos que Tu és o único caminho que nos reconcilia com o Pai. Tu és o único Deus verdadeiro, ó Deus. Tira a idolatria do nosso coração, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ainda ser invadidos por um desejo absoluto de conhecer a Ti a cada dia mais. Que nós possamos, ó Deus, ser levados pelo Teu Espírito a um nível de santidade, onde nós possamos, ó Deus, ser reconhecidos por Ti como ovelhas fiéis a Cristo, que cumprem a Sua palavra, ó Deus, e que seguem o único e verdadeiro bom pastor, obedecendo a Ti a cada dia, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a ter discernimento espiritual contra todo ensino, ó Deus, que não parta da Sua palavra, ó Deus. Que assim, ó Deus, sejamos usados no Evangelho, nas missões, ó Deus, na evangelização, para que haja um rebanho e um pastor. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite, ó Deus, e nós somos muito gratos a Ti por este grande privilégio que é Te servir. Abençoa esta igreja, abençoe o pastor, ó Deus, abençoe os líderes desta igreja, ó Deus, e a todos os irmãos em Cristo que aqui Te buscam. Em nome de Jesus Te oramos. Amém.